Olá pessoal, no dia de hoje iremos falar sobre gráficos de funções exponenciais. Espero que gostem da videoaula e deixem seu like. Yeah! Nosso grupo é constituído pelos alunos Emanuele Gonçalves, Kênia Vasconcelos, Eduardo Dias, Cecília Rodrigues, Nuno Jorge, alunos da Mecânica T2. Cada um apresentará uma propriedade de gráficos de funções exponenciais e como esboçar um. Agora iremos falar sobre gráficos de funções exponenciais. Ela é definida por f de x igual a k vezes a elevado a x. O a, coeficiente a, tem que ser maior do que 1, ou o a tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Sendo que o a vai ser diferente dos reais negativos. No primeiro caso, iremos ver a função f de x igual a k vezes a elevado a x. Agora iremos ver quando ela é crescente e quando é decrescente. Quando ela é crescente, podemos notar que o a vai ser maior do que 1. E quando ela for decrescente, iremos poder notar que o a vai ser maior do que o 0 e menor do que o 1. Ela é crescente quando um número inteiro e maior do que 0 foi elevado a um número negativo e ele ficará menor do que se fosse elevado a um número positivo. Irei comprovar isso com o exemplo a seguir. Vamos dar um valor qualquer a A. Vamos supor que ele é 2. Quando a é 2, vamos fazer valor para x e valor para y. E vamos dar qualquer valor para x e y. Quando 2 é elevado a menos 2, fica 1/4. Porque quando o expoente é negativo, ele inverte, então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2. Então é 1/4. Quando 2 é elevado a menos 1, fica meio. Quando 2 é elevado a 0, fica 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Quando 2 é elevado a 1, é 2, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E quando 2 elevado a 2 é 4, porque 2 vezes 2 é 4. Podemos notar que os valores estão crescendo. Menos 2 é menor que menos 1 menor que 0, 0 menor que 1 e 1 menor que 2. E o mesmo acontece embaixo. 1/4 maior que meio, meio menor que 1, 1 menor que 2 e 2 menor que 4. Com isso, podemos notar que os valores estão crescendo. E quando o x cresce e o y também cresce, podemos notar que a função é crescente. Então, podemos comprovar por meio desse exemplo. Agora, na função decrescente, é quando um número em forma de fração é menor que 1 e maior que 0. Foi elevado a outro número negativo. Ele ficará maior do que se for positivo. Irei comprovar por meio do exemplo a seguir. Vamos dar um valor qualquer a A, sendo ele fração. Valor de meio. E atribuir qualquer valor a x. Vamos pegar os mesmos valores do exercício anterior. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando o meio for elevado a menos 2, ele será 4. Porque, como é expoente negativo, irá inverter e 2 elevado a 2 é 4. Quando o meio for elevado a menos 1, vai ser 2. Pelo mesmo motivo do anterior. Meio elevado a 0 é 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Meio elevado a 1 é meio. E meio elevado a 2, 1/4. Por meio do exemplo, podemos perceber que os números estão decrescendo. Ou seja, menos 2 vai ser maior que menos 1. Menos 1 vai ser menor que 0. 0 é menor do que 1. 1 menor que 2. Agora, embaixo vai ser o contrário. 4 é maior do que 2, 2 é maior do que 1, 1 é maior do que meio e meio maior do que 1/4. Podemos perceber que os valores de cima cresceram e os de baixo perceber que os valores de cima cresceram.
e os de baixo decresceram. Quando o x não acompanha o y, podemos perceber que a função é decrescente. Bom, para formar o gráfico, precisamos saber onde irá cortar o eixo y. Ele irá cortar o eixo y no valor de k, porque ele corta o eixo y, na verdade, quando x for igual a zero. E como estamos usando a fórmula mx, f de x igual a k vezes a elevado a x, quando x for zero, o a vai ser igual a 1, porque qualquer número elevado a zero vai ser 1. Então, temos f de x igual a k vezes a elevado a zero. Esse produto aqui é igual a 1. E tem o k, então reescrevemos o k. Então, a função cortará o eixo y quando o seu valor for k. Agora, com esse exemplo, vamos aplicar tudo que aprendemos antes. Primeiro, descobrir se é crescente ou decrescente. Ela é crescente, pois o a, o 2, é maior que 1. E também descobrir onde corta o eixo y. A gente já viu que corta o eixo y no valor de k. E o k é igual a 3. Então, sabemos que no y, o 3 está aqui, ó. Vai cortar aqui. E agora, vamos atribuir valores para x e descobrir em y. Se o x for menos 2 ou menos 1, o zero a gente já sabe que é 3. 1 ou 2, a gente coloca na função f de x, f de menos 2, é igual a 3 vezes 2 elevado a menos 2. F de menos 2 é igual a 3 vezes 1 sobre 4. Ou seja, f de menos 2 é 3 sobre 4. Então, no menos 2, aqui, 3 sobre 4 tá mais ou menos aqui, 0,75. F de menos 1, vou colocar pra cá, f de menos 1 é igual a 3 vezes 2 elevado a menos 1. F de menos 1 é igual a 3 vezes 1 sobre 2. Então, 3 sobre 2, que é 1,5. Então, menos 1 tá no 1,5. Agora, f de 1 vai ser f de 1 é igual a 3 vezes 2 elevado a 1. F de 1 é igual a 6. Então, o 6 está mais lá para cima, tá aqui mais ou menos. Então, como o 2 vai dar um número muito alto, não precisamos fazer. E aqui, como vimos anteriormente, corta o eixo y no 3, então já marquei o ponto 3 aqui. O menos 2 é 3 sobre 4, 3 sobre 4 está aqui. O menos 1 é 3 sobre 2, 3 sobre 2 está aqui. E o 1 é 6, e o 6 está aqui. Ou seja, 1 e 6 aqui. Ou seja, agora é só eu traçar. E uma observação. O gráfico f de x é igual a k vezes a elevado a x nunca encosta no eixo x. Porque o y nunca vai ser zero. Se você igualar isso aqui a zero, não vai dar resultado. Agora, vamos colocar quando for definido assim, a elevado a x mais b. Crescente e decrescente continua a mesma coisa. Mas, onde passa no eixo x, vou colocar assim, eixo y, onde passa no eixo y, vai ser o valor de b mais 1. Por quê? É porque f de 0, que é onde corta o eixo y, quando o valor de x é 0, é igual a ax mais b. Ou seja, f de 0 é igual a elevado a 0 aqui, 1 mais b. E isso vai ser assim para todos os jeitos. Se o b for menos 1, f de 0
é igual a 1 menos 1, ele vai cortar o eixo y no 0. Agora, temos outro exemplo desse aqui. O gráfico vai ser crescente, porque o A é maior que 1. E vai cortar no eixo y quando for f de 0 é igual a 1 menos 4. Então, vai cortar no eixo y no menos 3. Então, é aqui. Peraí. Então, é aqui, menos 3. Tá, agora, atribuindo valores para x e colocando eles em y. X menos 2, menos 1, 1 e 2. Quando o x for menos 2, f de menos 2 é igual a 1 sobre 4 menos 4. F de menos 2 é igual a 15 sobre 4, que é aqui, ó. Então, menos 2, 15 sobre 4 tá aqui, que é 3,75. Aqui é menos 15 sobre 4. F de menos 1 é igual a 1 sobre 2 menos 4. F de menos 1 é igual a 7 sobre 2, menos 7 sobre 2. Então, menos 1 tá aqui, que é menos 3 meios. Aí, aqui agora, F de 1 é igual a 2 menos 4. 2 menos 4. F de 1 é igual a menos 2. Então, F de 1 é igual a menos 2. E F de 2, deixa eu colocar aqui, menos 15 sobre 4, menos 7 sobre 2, menos 2. E aqui agora vai ser 4 menos 4. Então, F de 2 é igual a 0. Então, vai encostar aqui. E agora é só traçar o gráfico. Aqui, ó. Pronto. E aqui, nesse tipo aqui, f de x é igual a ax mais b, pode encostar no eixo x, porque o y pode ser 0, dependendo do valor de k.